Olá meus dinossauros geneticamente modificados, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo será diferente e será dividido em partes. Espero que gostem e se divirtam, pois esse vídeo é sugestão de um inscrito aqui do canal. Então pega a pipoca para vermos a história de Jurassic Park Novel. Era 1989, todos estavam lutando para conseguir desenvolver suas pesquisas genéticas. Porém uma empresa se destacava, essa era a InGen International. Eles tiveram um grande avanço tecnológico, já que o seu fundador John Hammond investia muito nisso, e para conseguir material genético e contrato com outras empresas, Hammond e seu companheiro Lockwood conseguiram a façanha de clonar um elefante anão. E outra coisa bem estranha seria que esse tal de Hammond era bem estranho em relação a um material específico, âmbar. Ele coletava o máximo de âmbars que ele conseguia, tendo uma das maiores coleções de âmbar conhecida. Ele tinha bastante âmbar armazenado, porém ele não dizia a qual finalidade ele usava, mas bom, vamos deixar isso de lado até porque tenho outros problemas para se preocupar. Em uma clínica, em uma noite chuvosa, fez com que houvesse uma queda de luz. Uma parteira pegou uma lanterna e foi verificar os quartos para ver se os bebês estavam bem, até que quando ela vai abrir a porta ela escuta o som de alguns animais parecido com largatos. Ela entra no quarto para verificar e ver 3 pequenos largatos em cima do bebê com pingos de sangue em suas mandíbulas. Ela fica paralisada com a situação e espanta os animais de cima do bebê. Eles tinham uma coloração verde com algumas manchas amarronzadas. Eles pulam de cima do bebê e saem correndo pela escuridão da clínica na noite chuvosa, apenas deixando para trás suas pegadas com 3 dedos respingados de sangue. E quando a parteira foi olhar o bebê, uma família decide fazer uma viagem e aproveitar suas férias perto da praia de Costa Rica. A filha deles, Tina, decide se aventurar pela praia e consequentemente acaba se separando de seus pais. Ela acha pegadas na areia e decide seguir a trilha. Tinha 2 tipos de pegadas, uma bem larga e funda na areia e outra quase não conseguia ser ver. Tina continuou seguindo os rastros e foi cada vez mais se afastando de seus pais. Porém Tina ainda escutou sua mãe lhe gritando para não ir tão longe deles, porém Tina ignorou. Ela continuou seguindo as pegadas e se deparou com um pequeno largato esverdeado. Ela acha ele bonitinho e decide se aproximar do animalzinho e estende sua mão para poder ter uma interação com o animal largato. Então sobe em sua mão. A menina sente ela levemente afundando com o peso do animal, e então a menina olha para o animal agora em pé em sua mão. Então o pequeno largato, em um ataque rápido, morde seu braço. A menina grita de dor e o animal, em outro ataque rápido, morde seu pescoço. A menina larga obviamente o largato de sua mão e grita os gritos de Tina, e eles correm em direção aos gritos, preocupados com sua filha. Mas quando chegam lá, depois desses ataques, InGen começou a receber alguns processos, e assim Hammond sabia que se isso continuasse ele não poderia abrir sua reserva em sua ilha, e para isso ele precisava encobrir esses incidentes e mostrar a todos do que a InGen era capaz e do que eles fizeram em ilha Nublar. Mas para provar isso Hammond deveria procurar as pessoas certas para inspecionar sua empresa, que também se destacava bastante nessa época, era Biosyn. Eles estavam de olho nas pesquisas da InGen, sempre tentando derrubá-los, e para começar esse passo eles precisavam de alguém de dentro, alguém da InGen que podia ser comprado. Hammond já tinha tudo sob controle e tinha contratado as pessoas certas. Dr. Alan Grant, um grande paleontólogo renomado que atualmente estava em Montana escavando fósseis, e Denônico, um paleontólogo muito experiente, com certeza atraiu a atenção de Hammond. Dr. Eli Sattler,
uma paleobotânica aluna de Grant também muito experiente. Ela estava quase formada, com certeza seria também uma grande pessoa para acompanhar seu projeto. Dr. Ian Malcolm, um matemático renomado muito experiente e estudado. Ele era muito famoso pela sua famosa teoria do caos e obviamente Hammond o chamou, já que um matemático poderia dar um bom suporte ao seu parque e estudar teorias de que seu parque não seria uma falha, e assim refutar todas as teorias de física e astronomias. E por último, Donald Gennaro, um advogado muito renomado e experiente para poder ajudar em processos de parque e ser testemunha de que o parque deu certo e ajudar a convencer os investidores a dar financiamento à sua reserva. Ele já tinha conseguido o primeiro passo, alugar a ilha do governo costarricense e conseguir clonar coisas inimagináveis. E agora só faltava o segundo passo, abrir sua reserva e mostrar a todos que a ciência é capaz. Na verdade, que sua reserva é totalmente segura e pode ser aberto ao público. Eles estavam no helicóptero e chegam na ilha Nublar, uma ilha a 280 quilômetros de Costa Rica. Eles aterrissavam e o grupo saem e são recebidos por Ed Regis, um dos funcionários do parque e guia turístico Hammond, e seus visitantes privados. Junto com Regis, caminham pela estrada de terra e veem a primeira placa na entrada: bem-vindos ao Jurassic Park. Grant já tinha visto isso no folheto que ele tinha recebido, onde mostrava um mapa da ilha, mas ainda assim não sabia do que se tratava. Ao continuarem caminhando, eles observam de longe algo estranho. As árvores pareciam que se mexiam, porém não sabiam do que se tratavam. Então eles perceberam era pernas de alguma criatura grande, mas não qualquer criatura, eram apatosaurus. Grant imediatamente reconheceu os animais. Eles ficaram sem reação ao ver os animais. Era realmente impressionante, algo tão irreal. Vivo, dinossauros vivos. Todos estão maravilhados com os dinossauros, porém Malcolm comenta e pressupõe que isso está errado e que esse parque estaria fadado ao fracasso. Até esses animais não foram feitos para viver com o homem, e assim não poderia haver esse tipo de coexistência, até porque a vida encontraria um meio, e assim muitas mortes e catástrofes aconteceriam nesse lugar. Porém Hammond não enxerga isso. Ele está cego pela ganância de poder abrir o parque e lucrar com seus animais. Nem que pessoas sofram com isso. Os outros ainda assim continuam maravilhados com os dinossauros, pois é algo impressionante, algo que o mundo jamais viu. Então eles continuam caminhando e chegam nos hotéis, também conhecido como Safari Lodge. Após deixarem suas bagagens e pertences nos hotéis, eles continuam viagem e chegam ao centro de visitantes, um dos locais mais importantes de Jurassic Park. Após entrarem, eles se deparam com um grande salão cheio de fósseis de dinossauros com decorações incríveis e até um pequeno restaurante lá dentro. Após andarem um pouco mais no centro de visitantes, eles chegam na entrada do laboratório e assim começa o passeio do laboratório. O geneticista Henry Vos recebe ele e o laboratório e comentado de como eles criaram os animais e como dito os animais têm seu DNA extraído do âmbar, e Hammond comprou bastante âmbar e assim pode extrair esse genoma preciso e assim poder clonar esses animais. Mas não era tão simples. O genoma vinha com falhas e eles precisam preencher esse genoma com DNA de alguns animais, e nós usamos DNA de sapos ou anfíbios. Todos ficam perplexos com a explicação e ficam empolgados para continuar o passeio. Porém houve uma pausa. Hammond é chamado por Regis, que diz que seus netos chegaram. Ele pega os Valky e Todd para se comunicar com os outros funcionários e diz para esperar as crianças chegarem para continuar o passeio. Enquanto isso, Alan e Ellie observam os ovos na incubadora e Malcolm diz: se esses animais se reproduzirem. Henry refuta, dizendo que todos são fêmeas e são fabricados assim. Malcolm comenta que talvez com esse DNA de sapos dinos possam trocar de sexo e se reproduzir entre eles, mas Henry diz que é impossível. Não há reprodução não autorizada no Jurassic Park. Hammond retorna ao laboratório com as crianças e Regis diz bem baixo no ouvido de Hammond que trazer as crianças ao passeio não era uma boa ideia, já que essa visita era para inspecionar a segurança do parque e não simplesmente um final de semana de férias. Porém Hammond retruca, dizendo que a ilha e dele
disse que ele leva quem ele quiser e ele faz o que ele bem entender na ilha, e diz a Ed que a conversa acabou ali. Ed fica abaixa a cabeça e diz: sim senhor, enquanto as crianças se juntam aos outros adultos impressionados ainda com as máquinas, manuseando as incubadoras. Henry diz: vamos continuando, ainda falta o berçário e a sala de controle para mostrá-los. De repente alguém abre a porta também para se juntar ao passeio. Era um cara grande, bem desleixado, aparentemente com um pouco de chocolate sujo em sua roupa. Era Nedry. Ele continua seguindo os outros com cara de desinteresse e desprezo das outras pessoas. Enquanto o passeio continua, eles chegam no berçário, onde haviam bebês dinossauros que precisavam ser cuidados, pois tinham apenas entre 2 dias a 1 semana de vida. Eles veem um bebê velociraptor colo. Quando o bebê avista o grupo, ele pula no colo de uma das crianças. Esse era o mais velho Timmy, e ao lado sua irmã mais nova Alex. O animalzinho pula em colo de Tim e começa a se esfregar nele. O garoto fica muito feliz por poder segurar o animal. Todos observam o animalzinho nas mãos de Tim e Henry. Então comentar que os filhotes adoram pessoas novas, por isso ficam entusiasmados. Então após isso, o geneticista que estava anteriormente segurando o filhote o pega de volta e diz que o levara para se alimentar. O filhote então vai no colo do geneticista de volta. Enquanto isso, o pessoal vai embora abandonando o berçário. Henry comenta que todos os animais, quando nascem, confiam no primeiro ser que veem. Assim, os geneticistas e Hammond têm um grande vínculo com os animais do parque Nedry, ou seja, com a explicação com cara de sono e desinteresse. Enquanto isso, eles chegam na sala de controle e obviamente Nedry vai para sua mesa de trabalho, enquanto Hammond apresenta a equipe da sala de controle, sendo Arnold, Nedry, o guarda florestal Mudum e alguns outros trabalhadores nos computadores. Mas Nedry se destacava de segurança principal do parque. Então após isso, Henry retorna ao laboratório e o passeio continua com o trio e as crianças e Regis. Então Regis comenta: agora vamos para a parte principal do parque, o passeio para ver os dinossauros. Hammond retorna ao grupo junto com Mudum e diz que eles ainda deveriam ver outra área que Hammond gostaria de mostrar a eles. O grupo retorna aos fundos da central de visitantes e vão parar novamente em uma estrada de terra e começam a caminhar bastante até que começam a ouvir o zumbido de cerca elétrica. Alan e os outros desconfiam e as crianças ficam curiosas. Regis e Mudum soam de nervos, pois sabia onde estavam chegando. Hammond parecia não se importar. Depois de algumas caminhadas, eles acham um mini cercado cheio de cabras vivas. Alan comenta para que esses animais, e Malcolm já responde dizendo que provavelmente para alimentar os animais carnívoros, porém ainda não seria o suficiente para alimentar o metabolismo dos animais dessa ilha. Após continuarem o caminho, eles chegam em uma grande área com uma grande cerca elétrica que piscava e tinha placa de 100.000 volts. Hammond então comenta: aqui fica os raptores adultos. Mudum então comenta: todos deveriam ser destruídos, eles são muito difíceis de se matar e são altamente inteligentes e sempre procuram falhas na cerca, principalmente a grandona, a líder do bando. De repente, enquanto eles olhavam para a cerca, observado como répteis, então um dos raptores, em um ataque muito rápido, pula na cerca para atacar os animais. Todos pulam para trás de medo da cerca, porém o animal toma um choque muito forte e assim caindo de volta para dentro do cercado de novo. Então novamente os outros animais pulam em seguida, porém aconteceu o mesmo. Todos tomaram um baita de um choque e caíram para trás. Grant observou que os animais tinham cerca de 2 metros de altura e tinham uma coloração amarela com listras avermelhadas, e quando os raptores pulam a cerca, eles rugiram, e Grant notou que eles tinham uma língua bifurcada como de uma cobra de coloração arroxeada. Todos ainda continuam assustados com os ataques rápidos e ficam arrepiados com a situação. Hammond diz: viu, não precisam se preocupar, as cercas são altamente potentes para segurar esses animais. Malcolm comenta: Hammond, e se um dia essas cercas falharem, eles podem tentar hoje e amanhã e não conseguirem, mas um dia essas cercas irão falhar. Hammond então diz: não é impossível, o Jurassic Park nunca falhara. Então Regis diz: agora que já passamos essa situação desconfortável, melhor